Muita gente fala que a maior torcida do Brasil é a torcida do Flamengo. Você pode amar, você pode odiar, você pode espernear, mas as pesquisas dizem que isso é verdade, né? E realmente é. Mas eu parei para pensar um negócio e não faz muito sentido, porque estatisticamente isso era para ser impossível. Sabe por quê? Vamos pensar alguns detalhes aqui, ó. A última pesquisa fala que o Flamengo tem mais de 46 milhões de torcedores, sendo que o Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes. Não bate, né? Tem gente lá no Nordeste, no Norte, no Minas Gerais, todo mundo torcendo pro Flamengo. Se a gente conferir, por exemplo, a população de São Paulo, são 12 milhões de habitantes. Teoricamente, algum time de São Paulo teria uma possibilidade numérica de ser a maior torcida do Brasil, certo? E o Flamengo só ganhou um título de expressão nacional a partir de 1980, coisa que o Santos do Pelé já estava fazendo há muito tempo e mesmo assim não é a maior torcida. Então, gente, vocês já pararam para pensar que não faz sentido o Flamengo ter a maior torcida? Não seria possível se ele não tivesse feito o maior esquema de manipulação de mídia que o Brasil já viu. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Eu sei que vocês já estão degladiando aí nos comentários, tá um tanto de gente, eu quero, mas o Flamengo, e não sei o quê. A minha intenção não é que esse vídeo vire uma briga, né? Porque para isso nós já temos os estádios. Porque, na verdade, ao longo desse vídeo, eu vou te mostrar que, sim, o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, mas que ela não foi construída do jeito que você imagina e que, na verdade, eles manipularam o marketing de um jeito muito inteligente até chegar lá, coisa que os nossos times deviam ter aprendido. E não, eu não sou flamenguista. Para a gente começar a entender essa história, a gente tem que colocar alguns pingos nos is, né? Um deles é que eu, inclusive, achava que a Globo tinha muito a ver com esse sucesso absurdo da criação da torcida do Flamengo. E a verdade é que não, mas sim. Mas tem outros ingredientes que foram usados de uma forma que nós vamos ter que entender agora. Para a gente começar essa história, a gente tem que entender o contexto em que o futebol foi inserido para mais de um século atrás aqui no Brasil. O futebol chegou aqui no Brasil em 1894. E é estranho a gente pensar que teve uma época em que não existia futebol no Brasil e que nem tem tanto tempo atrás assim, né? Mas o Flamengo, ele foi fundado em 1895, mesmo sem ninguém entender direito como é que era o esporte, porque na verdade, se eu não me engano, nessa época, era o Clube de Regatas Flamengo, né? Que o pessoal fazia remo, é um esporte, nossa, o remo vai pegar muito aqui no Brasil ainda. Estamos esperando, né? Não aguardo ainda. Mas a gente tem que entender uma outra coisa também. Nessa época, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E foi capital de 1763 até 1960. E o que isso significa? Que tudo que acontecia de importante começava por lá. E até hoje que a gente tem internet, tem vários meios de comunicação, não tem uma dominância do eixo Rio-São Paulo? Pois é, imagina nessa época que não tinha quase nenhum meio de comunicação. E é por isso que o futebol começou no Rio de Janeiro, foi ganhando uma certa relevância e foi se espalhando depois para os outros estados. E além do Flamengo, que foi criado em 1895, também teve o Vasco da Gama, que foi criado em 1898 e que nessa época rivalizava o tamanho de torcida com o Flamengo. Tá bom, tô entendendo a história aqui, mas olha só, como que um esporte que começou na capital do Brasil, sem meio de comunicação nenhum, acabou tendo uma super torcida lá no Norte, no Nordeste, que estava muito distante do Rio de Janeiro, por exemplo, né? É porque a gente tá falando sobre tecnologia, mas a gente não lembra que tem algumas coisas que eram consideradas tecnologias da época, principalmente uma de comunicação, que era um negócio que chamava jornal. Você lembra desse negócio aí? Como é que era, Barbarilando? Era um negócio de... como é aquele... Era de papel. Papel? Não lembro desse trem. Cada estado e região do Brasil já teve pelo menos um jornal que ficou famoso aí, né? E um que ficou famoso e que dura até hoje é o Jornal do Brasil. Ele é o mais antigo, que está em atividade desde 1891. E hoje em dia, claro, você consegue acessar esse jornal online, né, de diversas formas, mas naquela época, nos anos 20, ele só tinha uma versão impressa que falava sobre notícias de tudo que estava acontecendo, inclusive o futebol. E como ele estava sediado no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e tudo que estava lá era importante, ele noticiava sobre o futebol do Rio de Janeiro. E lembrando que nessa década de 20, o futebol já estava muito popular e os estádios já estavam
estavam lotando lá no Rio de Janeiro. Só que chega o ano de 1927, onde aconteceu uma coisa que começou a virar essa coisa da história do Flamengo aí. Que o Jornal do Brasil resolveu fazer um concurso do clube mais simpático do Brasil. E simpático escrito desse jeito aí, ó, com Y e TH, porque nessa época a grafia, a gente tá reclamando de tirar acento hoje em dia, antes tinha Y e TH. E simpático. Trema. E trema, a língua é ossa. E esse concurso foi feito em parceria com uma empresa de água mineral que chamava Salutares. Aí ficou o concurso Salutares, o troféu Salutares. Que não diferente de hoje seria, né? Foi polêmico do início ao fim. E nós, como pessoas que estamos aqui fora do Rio de Janeiro, não vamos nem falar daquele problema assim de que o concurso foi feito o mais simpático do Brasil e era só da cidade do Rio de Janeiro, né? O resto do pessoal não existia. É que nem o troféu do Domingão, né? Que só premia o pessoal da Globo. Melhores do ano. Escolhidas pelos funcionários da Globo e afiliadas. Só que a grande treta aqui deu entre Flamengo e Vasco, e daí você já entende um pouco dessa rivalidade. Resumindo a história, o jornal soltou uma prévia desse concurso em que o Vasco tava na frente. Então os maiores, nossa, o Vasco tá ganhando aqui. Só que depois disso, o Flamengo foi lá e fez uma super virada, com mais ou menos 254 mil votos a 183 mil votos. Aí o pessoal fala assim, nossa, mas que virada histórica, meu Deus, o que pode ter acontecido? E algumas teorias da história surgiram, né? Alguns causos que o povo conta. E você vai me falar qual que você acredita mais, tá? Uma delas diz que o pessoal do Flamengo resolveu se unir e falou assim, nós temos que ganhar esse campeonato pra gente, essa votação, e foram lá e se esforçaram bastante e conseguiram esses votos. Pareceu crível? Não. Não pareceu muito crível. Vamos pra ver a outra versão agora? Diz a outra parte da história que o pessoal do Flamengo se disfarçou de vascaíno, inclusive com bigode e tudo. E começou a pegar os votos dos vascaínos que estavam votando lá e falar assim, não, eu sou do Vasco, pode me dar aqui que eu vou entregar essa sacolinha de votos, e jogaram tudo no vaso sanitário. Essa parece mais crível, não parece? Prefiro não opinar. Renato, eu não sou, assim, muito ligada em futebol não, sabe? Mas eu tô adorando essa história porque ela tá com viés de fofoca. Exatamente esse é o ponto, Aurélio. Você não precisa nem torcer, nem distorcer, nem nada pra essa história ficar interessante. Mas ela fica ainda mais. Por quê? O pessoal do Vasco da Gama começou a falar assim, gente, mas o que tá acontecendo? E começou a denunciar o que tava acontecendo lá de jogar os votos no vaso e tal. Como é que é? Pensando que ia manchar a imagem do Flamengo. Só que teve o efeito completamente contrário, vocês acreditam? Porque, na verdade, eles foram contando essa história e o povo começou... tipo, virou meme. O pessoal começou a gostar dessa história e falou que o pessoal do Flamengo era muito esperto. E se isso aconteceu ou não aconteceu, na verdade, isso não importa, né? O que importa é que o Flamengo ostenta lá na sala de troféus dele com muito orgulho a taça Salutares e fala que foi o primeiro prêmio que eles ganharam e tudo mais. E essa foi a primeira vez que o Flamengo ganhou uma votação de maior torcida, coisa que ele ganhou de todas as edições daí pra frente, mesmo numa época que ele não tinha nem um décimo do título dos rivais dele. Pois é, mas como que essa torcida cresce desse jeito? Por causa de dois pequenos fatores. Bom, eu te falei que a coisa toda começou com esse Jornal do Brasil, né, que fez essa competição, que tava dando notícia do Flamengo pra tudo quanto é lado, mas nos anos 20 tinha uma outra coisa que tava começando a engatinhar aqui no Brasil, que era o rádio. E mais especificamente no dia 7 de setembro de 1922, o Epitácio Pessoa, presidente do Brasil, deu seu discurso inaugural falando: "O rádio agora tá liberado, galera!" Porque eles falavam um R assim, né, barbarelando. Então imagina que ele falou mais ou menos assim. Nossa, imagina o Galvão Bueno nessa rádio. Ronaldinho! Você tá errado, não. E foi assim que o movimento do rádio começou aqui no Brasil, mas claro que começou de onde? Em tal importante capital do Brasil, o Rio de Janeiro. E a primeira estação de rádio foi a Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923. O engraçado é como que o objetivo do rádio foi diferente do que a gente possa imaginar, né? Porque assim, o pessoal aqui no Brasil tinha uma baixa escolaridade. Tinha não, né? Continua tendo, é um problema que nós temos até hoje. Mas como o pessoal não sabia ler e escrever, eles queriam criar alguma coisa que se comunicasse e fosse uma coisa mais educativa para que todo mundo pudesse entender. Nada melhor do que o rádio. O pessoal podia falar, ensinar, fazer várias coisas com isso, né? Mas só que nesse primeiro momento, ele não pegou muito, porque tudo que é só pela educação, né, não pega direito aqui. Ele só começou a deslanchar mesmo a partir dos anos 30, com uma assinatura do Getúlio Vargas. Essa lei que ele assinou em 1932 permitia que agora os programas de rádio tivessem uma publicidade, vendessem espaço publicitário.
E quando entra dinheiro e negócio de propaganda, meu filho, aí que o negócio voa. Pena que nós não temos uma publicidade pra falar aqui agora nesse momento, né, Bárbara Landó? Pois é. Anuncie no Nerd Show. E foi aí com o dinheiro dos patrocinadores que viram uma oportunidade de propagar os seus produtos, começar a vender, que o rádio começou a se espalhar por todo o Brasil. E com as empresas investindo, o próprio aparelhinho de rádio começou a ficar mais acessível para a população, né? Que não tinha como arcar com grandes coisas, mas um radinho eles começaram a investir para ter um meio de comunicação. E aí entrou também mais espaço e coisas na programação, né? Por exemplo, as radionovelas, as músicas e também as transmissões de futebol. E que time super importante da central lá do Brasil que vocês acham que passava direto no rádio por todo o Brasil? Deixa eu ver. Flamengo? Os jogos do Flamengo, mesmo pra quem não tava nem sabendo que tava rolando. E o que acontece? Naquela época, o pessoal que mora no Norte, no Nordeste, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, se vocês souberem por aí, mas não tinha aquele tanto de time assim pra acompanhar, não tinha aquela força total, né? E o clube mais simpático com Y e TH do Brasil tinha as transmissões veiculadas lá naquela região, o que fez aumentar e muito a popularidade do Flamengo. Mas não parava por aí, porque também teve um cara que teve tanta ideia boa que esse cara em 4 anos praticamente transformou o Flamengo. E ele sim manipulou as coisas do jeito que ele era bom nisso. Vamos falar agora de um cara que chama José Bastos Padilha. E se você não conhece esse nome, não tem problema, mas com certeza você ia querer que ele tivesse no seu time. Ele foi eleito presidente no Flamengo em 1933. E apesar dele ter ficado no cargo só 4 anos, muita coisa que ele fez no Flamengo reverberou até os dias de hoje e vocês têm que agradecer esse cara. Ele sempre teve uma percepção muito boa. Ele percebeu que quem manda nas coisas mesmo, quem faz peso nas coisas, quem tá em maioria é o povão. E ele queria que o Flamengo se tornasse o time do povo. O foco dele era muito mais em propagar e aumentar a torcida do Flamengo do que ganhar títulos de uma forma propriamente dita, assim. E aqui ele teve uma ideia de gênio. Ele aproveitou muito aquela campanha mais populista que fazia o Getúlio Vargas, né? Porque ele sempre falava assim, o Brasil, vamos amar o Brasil, sabe aquela coisa meio... Você sabe o que eu tô falando. Então ele trouxe um monte de concursos populistas para aproximar o Flamengo do povão. E vários slogans ele criou, né? Por exemplo, Flamengo é o Brasil, o Flamengo é o time da pátria, para dar aquele sentimento nacionalista pro pessoal, sabe? E além disso, ele costumava trazer uma banda por jogo para tocar o hino nacional. Aí imagina você tá ouvindo lá num lugar bem longe do jogo, você tá ouvindo uma banda tocando o hino nacional e tal, isso só acontece no jogo do Flamengo. Gente, mas você fica doido mesmo, claro que você vai querer torcer pra esse time, ele fica muito simpático, né? E eu acho que isso durou tanto que, por exemplo, quando você encontra uma pessoa que torce pro Flamengo, ela é muito torcedora. É verdade. Não existe tipo, eu torço pro Flamengo, mas tô nem aí. Exato. E ele também fez concursos nas escolas do Rio de Janeiro para as crianças criarem slogans, sabe? Que nem o McDonald's que era na nossa escola quando a gente era pequeno, fazer a apresentação do Ronald McDonald e dar aqueles vouchers pra gente ganhar hambúrguer. Pois é, já aconteceu com você? Porque aconteceu comigo. Não aconteceu com você, não? Não? Não. Na escola pública ainda, meu irmão. Que ódio! Eu pegava uns vouchers de todo mundo. Claro que a gente ia crescer adorando o McDonald's. E foi numa dessas que surgiu a frase uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, que é bem famosa hoje. Sempre Flamengo. Não vai virar flamenguista aqui não. Não tem limite nessa vida. Nós somos cruzeirão cabuloso, cabeludo. E ele se aproveitou muito do rádio para não mostrar só pro pessoal do Rio de Janeiro sobre o Flamengo, mas também pro pessoal do Brasil inteiro. E outra coisa que ele fazia era até caravana, levando o Flamengo para jogar em outros estádios. Esse cara queria torcida a qualquer custo, esse cara era inteligente pra caramba. E vocês vão achar que eu sou clubista e tal, mas juro pra vocês, gente, o Flamengo só ganhava o Campeonato Carioca e não ganhava mais nada no Brasil. Mas mesmo assim, o presidente só soca com torcida pra dentro, e vai torcendo, que no final das contas é o que importa, né? Mas aí que a gente entra num momento espinhoso aqui do canal. Coisas que a gente sempre pensou. E a Rede Globo?
Vamos fazer uma recapitulação aqui, tá? Pra gente explicar, ó. Pensa só. O Flamengo começou em 1895, aí veio o negócio do jornal, aí nos anos 20 veio o rádio, depois veio a campanha populista lá do presidente e tal, só que a Globo como televisão só começou a passar em 1965. E nessa época, de longe, a maior torcida do Brasil já era do Flamengo. Então, teoricamente, a Globo ajudou a fazer a torcida do Flamengo ser a maior? Não, mas também não atrapalhou, né? Ajudou a propagar um pouquinho. Como que ela ajudou nisso? Ela ajudou fazendo basicamente o que o rádio já fazia. E sim, ela só fala do Flamengo. Sim, a gente ouve em todos os estados, todos os momentos do Flamengo são os maiores nos programas, as manchetes do Flamengo sempre são as maiores e tipo assim, o cara vai pra seleção, joga um jogo bom no Flamengo, o pessoal pede na seleção, isso tudo acontece, isso tudo é verdade. Eu tô sentindo um certo tom de invejinha. Vai cagar no mato, não tem nada disso. Porém, ela fazia isso não porque ela estava colocando o Flamengo, ela falava do Flamengo porque já era a maior torcida. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então o que a Globo fez durante muito tempo? Eles pegavam os estados mais afastados, que não tinha um cenário do futebol tão desenvolvido assim, tipo o time na Série A, essas coisas, sabe? E em vez de passar o time da região, eles passavam um jogo do Campeonato Carioca do Flamengo, entendeu? Tipo, acho que o povo vai ver mais isso do que vai ver outra coisa. Só que ao mesmo tempo eles acabavam perpetuando essa história do Flamengo ser mais importante. Vocês estão entendendo como é que não tem como fazer diferente, mas é um negócio que também ajuda demais? Pra vocês terem uma ideia, em 1971 foi lançada a primeira pesquisa oficial da Placar sobre o maior número de torcedores no Brasil. Aí valia o Brasil inteiro. E mesmo no ano que o Galo, né, o Atlético Mineiro, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou só essa vez também, né? Também ganhou quase nada, mas depois. Os maiores números de torcidas são do Flamengo, do Corinthians, né? E aquela velha história que a gente já sabe dos outros times. E nem de longe é alguma relacionada ao Atlético Mineiro, até porque assim, a gente pensa que, beleza, ganhou o campeonato e tal, vai trazer torcida. Funciona sim, mas nem tanto. E essa pesquisa mostrou também que entre a torcida jovem de 11 a 17 anos, o Flamengo também era líder. Coisa que inclusive ia aumentar, né, essa vida útil, se é que a gente pode dizer, da torcida do Flamengo. Agora, já nos anos 80, realmente foi um ano mágico para a torcida do Flamengo, né? Porque aí veio o título de 80, 82 e 83 do Campeonato Brasileiro, veio também a Libertadores de 1981, teve também a Era Zico, mas começou a ganhar as coisas a partir daí quando já tinha uma torcida muito grande. E o que a gente pode concluir com isso? Que sim, o Flamengo realmente é a maior torcida do Brasil. E que, na verdade, isso só foi possível por uma conjunção gigantesca de fatores e, claro, de pessoas muito capazes e com visão de fazer marketing antes do marketing existir. E hoje em dia todos os clubes já entendem que o marketing realmente é muito importante, né? Todos os clubes fazem alguma campanha de marketing, trazem jogadores que vão impactar a receita, né? Que vão vender mais camisa, que vão trazer mais torcedores pro time. Só para você ter uma ideia da importância de uma boa estratégia de marketing para trazer torcedor pro clube, você sabe, Fernando, qual que é o terceiro maior clube em torcida aqui no Brasil? Tem, ó, primeiro, Flamengo, segundo, Corinthians, terceiro... Santos. Na verdade é o Real Madrid. Você acredita num negócio desse? Mas nem é do Brasil? Não, mas não é do Brasil, mas o pessoal traz uns jogadores caros, ganha título, é Champions pra cá, Champions pra lá. O pessoal acaba se encantando, né? Vai fazendo aquela propaganda positiva. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? Da informação passar pelo continente, só que lá é intercontinental. E o Real Madrid é um dos times mais torcidos, né? Do mundo. Eu ia falar do universo, mas acho que ainda não tem essa liga. Mas já que a gente tá nesse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo que a gente falou do ponto de virada, de quando a Globo perdeu a confiança do público. Esse negócio é cabuloso. Vou deixar aqui pra você assistir. Bom, vou ficando por aqui. Mas de segunda a sexta, às 7 horas da noite, eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.